As eleições na França, recém-acontecidas, revelam de alguma maneira que começamos de novo a reagir e que eles não passarão? Assim espero. Agora, a minha preocupação é a seguinte: será que não daria para a gente se organizar de uma maneira que a gente não chegasse nessa posição desesperadora? Essa é a minha preocupação. Eu acho que aqui na França, acho que eles foram muito negligentes. Eles criaram o Macron, e criaram o Macron porque é, digamos, um consenso possível ali naquele contexto, contra uma esquerda que, na verdade, está sempre muito desorganizada, porque na última eleição presidencial, todo mundo lembra que o Mélenchon foi bem longe. Se a esquerda tivesse se organizado, talvez Mélenchon, que é uma figura também que nem todo mundo gosta, mas, assim, não precisa ser o amor da nossa vida, né, que vai ser o presidente. Um presidente minimamente democrático já poderia ser muito bom para qualquer país. Bom, aí eles criam o Macron, aí o Macron só sobrevive porque eles detestam a Le Pen, eles têm um pavor tão grande da Le Pen, e Le Pen, que não é burra nem um pouco, sabe muito bem se manter no poder no nível em que ela vive, ela descobre esse menino chamado Bardella e dá a ele todo o poder. E ele pega esse poder e vai longe. E ele tem grande chance, se ele tiver um discurso mais ao centro, tipo do Macron, ele tem grande chance de ser presidente daqui a 4 anos, enfim, quando acabar o mandato do Macron. Bom, quero dizer, mascarando bem, adaptando essa extrema-direita a um discurso mais razoável, mas mantendo aquilo que na Europa é o principal, que é a xenofobia deles, né? Afinal de contas, o grande problema dos europeus, para eles mesmos, é só a imigração. Eles têm um monte de outros problemas, mas eles não enxergam. Eles acham que o grande drama é a imigração. Bom, e claro, nunca, eles não conseguem, nenhum país tem, digamos, uma mentalidade pública que leva a sério a história. Eles foram colonizadores. Se as pessoas estão na Europa hoje é porque houve colonização. Então, esse tipo de coisa lógica, eles apagam, né? E por aí vai. Então, eu acho que a França entrou em desespero e é preciso fazer avançar um projeto democrático, e esse projeto democrático ele é necessariamente antineoliberal e anticapitalista, óbvio. Então, é preciso fazer avançar isso. Contudo, Macron está lá justamente para destruir esse básico estado de bem-estar social que os franceses ainda têm, mais ou menos, né? E que a Europa ainda tem, mais ou menos. Evidentemente, não precisa colocar esse parêntese, né? Mas às custas de muita colonização, de muita exploração dos outros povos, né? E por aí vai, fechando, né, esse parêntese. Mas acho que isso também é bom para o Brasil perceber, como o caso dos Estados Unidos. É bom a gente perceber que a gente precisa radicalizar na luta e na construção de uma verdade, na construção de uma anti-ideologia. Eu vou dizer assim porque eu não gosto de falar que o que a gente faz no nível do esclarecimento, da reflexão, isso não é ideologia. Então, para mim, quem tem ideologia é a direita e a extrema-direita, que é a ideologia de destruir a vida dos outros, a vida de todo mundo. É uma ideologia racista, patriarcal, capacitalista, antiecológica, né? E eu gosto de dizer que a gente promove o debate, o diálogo, a reflexão, que isso é o que o campo progressista e o campo democrático faz. Então Márcia, vai conseguir, Juca. Então, Márcia, veja, eu queria pensar junto com você a seguinte questão, que é o que de alguma maneira me anima. Apesar de eu concordar com você, de eu achar que a gente precisa fazer todos os alertas, de achar que os progressistas se acomodaram de uma maneira muito perigosa, a gente abandonou as ruas e a gente precisa ir para as ruas, e há muitas bandeiras que o governo Lula deveria levantar para mobilizar as pessoas para ir às ruas, perdeu o medo de que eles botam mais gente na rua
do que os progressistas, do que os democratas. Porém, há um aspecto que me deixa animado, que é o seguinte: esta gente de extrema-direita está absolutamente convencida de que o Bardella será o próximo presidente da França, de que o Trump será o presidente dos Estados Unidos, de que até o Bolsonaro é capaz de voltar, se não for ele é o Tarcísio, e nós, sem esta arrogância, estamos alertando para os perigos que nós corremos. Estamos dizendo, vamos abrir os olhos para não deixar essa gente voltar. E não precisamos agir apenas em desespero. Vamos nos organizar, porque esta gente é muito perigosa. Não tem por aí um caminho de formação, de dar a informação correta para que, enfim, a gente construa esse futuro, que é o futuro que a gente almeja? Então, Juca, você está falando de como que a gente continua com a luta, porque a luta a gente vai ter que continuar. Quer dizer, a democracia, ela não é uma tendência natural da sociedade, a gente precisa lutar por ela e construí-la diariamente. E Sim. Nesse sentido, a gente pode dizer que essa luta, ela é uma luta ética, não é só uma luta política, é uma luta que vai envolver as pessoas todas num processo de construção, enfim, de um mundo melhor para todo mundo viver, um mundo digno, justo. E também essa luta nos dá dignidade, né? Coisa que, digamos, no campo autoritário, não é um valor, não é uma questão. Ninguém quer ser digno, justo, correto. Todo mundo quer fazer o mal, porque o mal também faz gozar, né? Agora, você falou em ir para a rua. Eu acho que tem vários caminhos, né? Que a gente precisa, digamos, de um norte conceitual e a gente precisa, eu vou chamar de norte conceitual para não chamar de ideologia, e a gente precisa de ações, né? E essas duas coisas são dialéticas. Então, nesse meu livro, por exemplo, eu enunciei o Ecossocial Feminismo, que é um livro que eu pretendo publicar em outro momento, mais para frente, mas a gente tem que ir preparando o terreno também na escolha dos livros, né? Então, primeiro um assunto, depois o outro. Agora, veja, eu acho, e vou te falar isso para a gente discutir, porque eu acho que nós não precisamos ter medo do debate. Eu acho que isso aí que a gente vem chamando de esquerda, do jeito como ela se configurou nesse século, né? Ao longo desse século. E do jeito que ela reapareceu e se posicionou, eu acho que ela não dá mais, Juca. Acho que ela vai muito mal. Acho que eu posso até dizer assim, muita gente vai brigar comigo, venham brigar comigo pacificamente porque eu quero debater esse assunto. A esquerda morreu. Então, eu falei esses dias para alguém que eu acho que a esquerda morreu e o que sobreviveu é o feminismo. Então, eu acredito numa perspectiva ecossocial feminista. Eu vejo, por exemplo, o MST nessa posição. E aí acho, por exemplo, que os partidos de esquerda, que são muito machistas, a política de esquerda ela é muito machista, e muito antiquada, ela é do passado, ela ainda não está adaptada, nem às novas tecnologias, nem às novas demandas ecologistas, que são urgentes nessa época, porque a gente está enfrentando um assunto que já está se tornando o maior assunto do momento, que é o assunto da chamada crise climática, que tem a ver justamente com a entrada do mundo num caminho da catástrofe ecológica, que é sempre política, que é sempre econômica e que não nasce do nada, né? Então, catástrofes realmente apenas climáticas, no sentido da natureza em ação, isso não existe, né? Existe uma produção de clima, e isso está sendo muito difícil para os terraplanistas que não conseguem nem chegar à noção da Terra redonda, têm muita dificuldade de entender que existe um problema no clima, que o ser humano afeta o clima, e que esse afetar o clima está ficando cada vez mais irreversível, desmatamento e tudo isso, né? Que isso entra no jogo. Tem desmatamento, só pensar em desmatamento é um grande universo que se abre. Descongelamento das geleiras, consumo de carne bovina, né? Criação de gado e etc. Então, é muita coisa em termos de indústria, de mercado e de avanço sobre as terras. Aí vem a questão que voltou para o Brasil atualmente, que é essa falácia do marco temporal.
os indígenas também, que são os guardiões ainda das terras e das florestas, sendo massacrados nesse processo. Então é muita coisa. Mas você falou em ir para a rua e eu queria voltar para esse assunto, porque veja, as mulheres foram para as ruas esses dias, conseguiram a façanha de assustar o grande personagem, o palhaço macabro do Brasil atual, que é o Arthur Lira. Elas conseguiram frear, deixar esse cara nervoso. Esse cara, gente, que é um perigo, porque ele é a figura, falo palhaço macabro, mas ele é o passivo-agressivo, né? O jeito que ele falou hoje, assim, que não ia falar com Glauber Braga nem no microfone, muito menos fora do microfone, quando ele disse assim, falei, tá, me escutaram? Tipo, assim, calem a boca que eu sou presidente dessa merda aqui. Esse sujeito, ele é o representante de uma coisa que a gente precisa superar, que é essa política patriarcal, racista, capitalista, capacitista, coronelista do Brasil, desse homem engravatado que falando seco, acha que manda em alguém. Então, e acha que passa por cima da lei, né? Porque ele não respeitou nenhum regimento da Câmara dos Deputados. Bom, mas estou dizendo isso por quê? Porque ir para a rua é muita coisa. Ir para a rua não é só a gente ir ali dar uma voltinha. Muita coisa acontece, todo um ecossistema se cria antes de ir para a rua e depois de ir para a rua. Pode saber, nós mulheres estamos muito articuladas quando a gente vai para a rua. E nós mulheres estamos fazendo muita coisa, aliás, porque a sociedade, eu acho que a sociedade está em pé, porque existem as mulheres. E aí, eu realmente acho isso, e outra hora a gente pode discutir isso com seriedade, com mais afinco. Porque realmente tem muita coisa que as mulheres estão fazendo que está sempre silenciada, oculta, funcionando na produção de bases, que, aliás, é muito bom que permaneça assim, porque, do contrário, a gente estaria sofrendo uma guerra ainda maior. Estou lembrando aqui dessa guerra desses fundamentalistas que a gente está comentando contra as meninas e as mulheres estupradas, uma guerra de destruição e morte. O feminicídio no Brasil só avança. Então, tem uma guerra muito pesada, muito violenta contra as mulheres. Sempre teve, só que está maior. E como você disse, os meios de comunicação, a internet, sobretudo, que torna a comunicação e a transmissão instantânea, favoreceu tudo isso, inclusive transformou, porque a internet também lida com a noção de espetáculo, né? Transformou figuras que são lobisomens em personagens com poder. Isso. Então a gente também tem que lembrar disso. Mas eu acredito... Caricaturas poderosas. Pois é. Caricaturas poderosas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.